Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Boa noite, estamos começando mais um Papo das 6 aqui na TV Sim. Eu sou Natália Durão e eu cumprimento também quem nos escuta e nos acompanha pela Rádio Viva e pelos canais online da TV Sim. Peço desculpa pela minha voz, estou saindo de uma gripe pesada, mas vamos lá. Hoje o tema é sobre o câncer de colo de útero, os métodos de prevenção, os sintomas, o diagnóstico e os tratamentos. Para isso, hoje nós temos duas médicas convidadas. Do meu lado, a doutora Raquel Pertel, especialista em ginecologia e obstetrícia, e também a doutora Camila Moulin, especialista em oncologia. Bom, como o tema hoje é câncer de colo, eu tenho que perguntar para a doutora Camila o que é o câncer de colo de útero. Olá, boa noite. Boa noite. O câncer de colo de útero, ele, quando é uma invasão das células, né, na região do colo do útero, que é como se fosse a região final do útero, em que essas células elas vão sofrendo diferenciações até que as células se modificam a ponto de que elas comecem a produzir células danificadas, como se fossem assim. E aí elas começam a se crescer de forma desordenada, causando diversos sintomas ao paciente, né? E aí, daí sim, podendo invadir outras células e outros órgãos ali ao seu redor. Perfeito. E como que hoje em dia está a incidência do câncer de colo de útero aqui na população brasileira? Só para os espectadores terem uma noção, né? Atualmente, né, baseando nos dados do INCA, né, sim, que é o Instituto Nacional do Câncer, a previsão de que para 2023 o câncer de colo de útero se torne o câncer mais incidente, em terceiro lugar em incidência, em mulheres, excluindo os cânceres de pele não melanoma, ele se torna aí o terceiro em incidência na população de mulheres e estima-se para o ano de 2023 cerca de 17 mil novos casos na população nacional. É um câncer muito prevalente na nossa população, né? Por isso que até o mês de março é dedicado a discutir sobre o câncer de colo, né? Bom, e como são os principais sintomas do câncer de colo? Pode ser a doutora Raquel, né? Boa noite a todos. Então, inicialmente, o câncer de colo, ele pode ter alguns... sangramento, né? Inicialmente pode ter um corrimento com odor fétido. A paciente ela pode relatar uma dor na relação sexual, né? Pode ter um sangramento também após a relação sexual. A paciente pode sentir dor pélvica, né? São sintomas inespecíficos, né? Mas toda vez que a mulher sentir alguns desses sintomas, ela tem que procurar ajuda, né? Pode ter problemas da parte urinária, quando esse câncer está mais avançado, né? Pode ter esse problema da parte urinária, como da parte intestinal, dos hábitos de evacuar também, né? Isso com câncer, a gente está falando de uma parte mais avançada, né? Mas inicialmente um sangramento, né? Fora do período menstrual e essa dor na relação sexual e dor pélvica, sim, né? São sintomas menores, né? Sintomas menores e inespecíficos que podem surgir entre outros corrimentos também, mas já é um sinal de alerta. Sim, e, bom, a gente sabe que existe um rastreamento bem documentado
para o câncer de colo de útero. Você pode falar um pouquinho na sua prática diária? Porque geralmente esse rastreamento é feito justamente pelos ginecologistas, né? A função do ginecologista, né? A gente sabe que nos postos de saúde tem a coleta pelos enfermeiros também, mas a gente consegue fazer o rastreamento antes de que vire um câncer, né? Que a doença se transforme em um câncer, através do preventivo, que é o exame de Papa Nicolau. A gente consegue fazer esse diagnóstico precoce, com lesões pré-cânceres, lesões de baixo grau. A gente tem as lesões de baixo e de alto grau. Mas se a paciente ela vai todos os anos e faz esse exame preventivo, a gente consegue prevenir para que não vire um câncer futuramente, né? Certo. Então, com esse exame, né, do preventivo, tem etapas do câncer que a gente vai meio que pegando, né? Com certeza. Tem uma etapa que ainda não é nem chamada de câncer. Isso, que é uma lesão de baixo grau, que nem é chamada de câncer. Uhum. A gente tem uma lesão de alto grau e depois a gente tem um câncer especificamente, né? E aí a gente tem uma idade para começar, né? A idade a partir dos 25 anos, dos 25 aos 64 anos, né? Sim. Mas a gente sempre orienta que as meninas, a partir do momento que comecem a ter relação sexual, que elas façam uma consulta, né, com o ginecologista, se possível, para poder ter todas as orientações. Tá, perfeito. E tem uma periodicidade? Tem sim. Como que... A gente pede para o paciente estar fazendo o preventivo todos os anos. De acordo com o Ministério da Saúde, a gente faz os preventivos. A partir de 2 preventivos negativos, a gente pode colocar esse rastreamento a cada 3 anos. Mas tem que ter 2 preventivos consecutivos normais. Normais, perfeito. Isso. E, bom, esse foi o rastreamento. E como que é feito o diagnóstico do câncer? O diagnóstico, a gente tem uma alteração do preventivo, né? Quando a gente vê essa alteração, geralmente vai ser uma lesão de baixo ou de alto grau. A partir desse momento, a gente vai encaminhar a paciente para um segundo exame, que é chamado a colposcopia. A colposcopia é um exame que a gente vai olhar essas células do colo do útero com um microscópio. A gente vai colocar substâncias e vai avaliar através do microscópio. Tendo alterações nessas células, a gente vai ser perceptível, né? E a gente vai fazer a biópsia. E aí, através dessa biópsia, que vai para o histopatológico, vai retornar e aí vai me falar se tem uma lesão, um câncer ou uma lesão de alto grau, né? Certo. A colposcopia é feito ambulatorial, então, precisa internar? Como que funciona isso? A colposcopia é um exame que ele é feito no consultório, né? Mas ela também está disponível no SUS, né? A gente tem esse atendimento no SUS. Então, quando as pacientes elas têm essa alteração de preventivo, elas já são encaminhadas diretamente para determinado local, né? Que aqui em Linhares é a Casa Rosa. E lá é feito esse exame, a colposcopia, e se necessário vai ser feito a biópsia para poder fazer o diagnóstico. Perfeito. Você quer acrescentar alguma coisa, Camila? Alguma coisa sobre... A importância, né, de se procurar, de fazer essa prevenção cedo, para que esse diagnóstico seja realizado na sua fase mais inicial possível. Sem dúvida. Né? A Raquel pode confirmar para a gente, mas são inúmeras as pacientes que já chegam que nem é necessário mais uma colposcopia, né? Porque já tem lesões ulceradas, grandes, sangrantes, a paciente chega mais sintomática, né? Então, aí, no caso, simplesmente faz uma biópsia daquela massa que é visível ao exame ginecológico. Né? Enquanto mais cedo esse paciente consegue, faz esse rastreio, um diagnóstico precoce, melhora seu tratamento e riscos no futuro. Sem dúvida. Sempre que a gente fala sobre câncer de colo de útero, vem também junto o vírus HPV nos assuntos, né? Pode ser, doutora Raquel, não tem problema. O que o vírus HPV tem relacionado ao câncer de colo de útero? Porque é tão comum falar dessas situações ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem em torno de 140 tipos de subtipos de HPV. HPV é o papilomavírus, né? E esse papilomavírus, ele afeta as células do colo do útero, como a doutora Camila falou, afeta essas células e causa uma transformação, uma desorganização celular ali que vai desenvolver o câncer. Mas não é exatamente assim, como que desenvolve esse câncer? A paciente, ela tem que estar
com a imunidade baixa, né? Tem que ter algo, ou as pacientes mais susceptíveis, por exemplo, um paciente com HIV positivo, não é em qualquer pessoa, né? Esse vírus, ele vai ter contato ali, mas ele não vai manifestar a doença de imediato na paciente. Ele demora em torno de 2 a 8 meses, né? Para desenvolver. Mas esse vírus, às vezes, ele vai ficar incubado ali por anos. Por isso que a gente fala para a paciente fazer os exames todos os anos, porque para desenvolver o câncer, demora em torno de 5 a 10 anos. O vírus, ele infectou aquela célula e depois ele vai promover essas alterações. Pode ser que você tenha contato com o vírus e nunca desenvolva o câncer. E pode ser que ele fique incubado ali por 10, 20 anos e não vai desenvolver. E pode ser que você esteja num momento com a imunidade baixa e ele se aproveite, né, dessa oportunidade e comece a manifestar uma doença, mas inicialmente ele vai causar uma lesãozinha de baixo grau, que a gente consegue captar através do preventivo, né? Aí se a paciente ela fica 5, 10 anos sem fazer o preventivo, quando ela chega ao ginecologista, ela já está com a lesão de alto grau ou o câncer propriamente dito, né? E quando você fala o preventivo, só para deixar claro, preventivo é a mesma coisa que o Papa Nicolau, né? Então, isso. Só para deixar os termos que a gente usa corriqueiramente, né? Voltando no HPV, a gente está falando mais do público feminino, porque o tema hoje é câncer de colo de útero, mas os homens também podem se infectar pelo HPV, né? Como que a gente explica isso? Que, por exemplo, as garotas têm que começar a fazer o preventivo a partir do momento que iniciam a relação sexual. Isso é porque o HPV está difundido também na população masculina, né? Isso tem que ficar claro, que não é só a mulher que é exposto ao HPV, né? Tanto o homem quanto as mulheres. E você me falou sobre, tem mais de 1000 tipos de HPV. Isso. Quais são os mais relacionados ao câncer de colo de útero, né? Que já ficou documentado. A gente tem os vírus, né? Desses 140 que eu falei, isso tem 40 tipos que envolvem, né? A parte do trato ginecológico, né? A gente tem os tipos oncológicos, que é o 16 e o 18, e tem os tipos que vão causar a verruga, né? Que é o tipo 6 e 8. Perfeito. Então, 16 e 18 são os relacionados os oncogênicos. Tem outros tipos também, né? Mas os mais importantes. Os mais. Perfeito. E como que se dá a transmissão do HPV? Como que se dá a transmissão na população do HPV? Você pode comentar? Então, a transmissão é através da relação sexual, né? O contato com essas gotículas ali, né? No ato sexual é o principal transmissor. Sim. Né? Por isso que, ao iniciar a vida sexual, é recomendado iniciar essa prevenção do câncer de colo. Tudo está relacionado, né? E, bom, o HPV já é identificado há muito tempo, a gente até sabe os mais relacionados a câncer, e a medicina trouxe uma grande evolução em relação a isso, né? Que foi as vacinas direcionadas ao HPV. Como que está no SUS, como que está na rede privada em relação ao acesso? Vocês podem comentar? Quer falar um pouquinho? Em relação à prevenção, a gente fala do Papa Nicolau preventivo, mas a gente também não pode esquecer do uso do preservativo, né? A gente tem o preservativo masculino e também tem o preservativo feminino, que é pouco difundido, mas o que mais protege é o preventivo feminino. O masculino ainda, você pode ter algum contato ali e ser transmissível. Não é 100% que a camisinha masculina vai proteger. É lógico que a gente orienta sempre ter relação sexual com preservativo. Mas o que protege mais é a camisinha feminina, mais do que o masculino. Certo. Né? E preservativo masculino. Entendi. E aí, em relação às vacinas? Isso. A gente tem as vacinas, né? A vacina quadrivalente, Perfeito. Que ela vai proteger contra os subtipos, 2 subtipos que causam as verrugas e os 2 subtipos, os principais, né? Que causam o câncer de colo de útero, que é o 16 e o 18 e o 6 e o 8. São os a quadrivalente que está disponível no SUS. Né? E até para... São mais, o público-alvo são mais os jovens, né? Isso. Como que é feita essa divisão, até por ser uma política de saúde pública, né? Isso. Então tem o seu público-alvo visando um objetivo, né? Que é a prevenção do câncer de colo. A vacinação, ela começou a partir de 2014, né? 2016 primeiro começou com a vacinação das meninas, depois teve algumas modificações em 2016 e hoje a gente tem uma campanha onde a gente vacina
tanto meninos e meninas, entre 9 e 14 anos, né? A gente pode vacinar também os pacientes imunossuprimidos, né? Os pacientes HIV positivo também, eles podem estar sendo vacinados, ser beneficiados, independente da idade, podem ser beneficiados com essa vacina. Mas o maior benefício da vacina são para os meninos e meninas que não iniciaram a atividade sexual, que não tiveram contato com o vírus. É o maior benefício. Essa vacina, ela está também nas clínicas particulares e tem alguns estudos que mostram benefícios das pessoas mesmo depois de começar a atividade sexual, até porque talvez não teve contato com todos os vírus, não foi exposto a todos os vírus. Então tem benefícios de se vacinar, principalmente aquelas pacientes que já tiveram lesões no colo do útero. As pacientes que tiveram essas lesões, tanto de baixo grau, de alto grau, ou tiveram câncer, a gente tem o benefício de estar fazendo essa vacina, porque tem estudos que mostram que evita recidivas, né, e o surgimento de um novo câncer de colo por outro tipo de vírus, né? Perfeito. E a pessoa tendo sido vacinada, ela ainda precisa fazer o preventivo, né? Precisa, com certeza. Para deixar claro, porque é isso. A vacina é direcionada para alguns vírus, o que não impede que o câncer venha de outros, né? Até porque a vacina quadrivalente, a gente tem 4. A gente tem 40 subtipos ali, né? Então, a vacina ela vai estar protegendo contra os principais, mas você pode ter contato com outros vírus que podem estar causando a doença. Uma outra população que eu tinha até separado aqui são os transplantados, né? Que, de novo, são os imunossuprimidos. Para eles é muito importante também se vacinar, né? Certeza. Porque às vezes a gente fala muito imunossuprimido relacionado a HIV, AIDS, mas tem toda uma população de transplantados que são necessariamente imunossuprimidos, né? Devido ao transplante. Então, fica aí a informação de que a vacina também é benéfica nessa população. Bom, deixa eu ver mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar esse primeiro bloco. Bom, é basicamente isso, reforçando que com a vacina e com o uso da camisinha, o câncer de colo de útero tem uma prevenção primária, né? Que é evitar que ele surja. Porque, por exemplo, o câncer de mama, só para a gente usar como uma analogia, a gente não tem uma prevenção primária. A gente tem uma prevenção secundária que é identificar ele muito pequeno. Por isso que serve a mamografia, para identificá-lo pequeno. O câncer de colo de útero, não. A gente realmente tem como prevenir ele em certos casos, além da prevenção secundária, que é identificar no preventivo, né? Isso é uma diferença muito interessante, né? Que a gente tem tanto a prevenção antes de acontecer, quanto uma detecção precoce, né? Isso eu acho muito, muito interessante. E deixa eu ver. Aqui vai falar sobre um tratamento, mas eu acredito que é melhor a gente deixar para o segundo bloco. Agora a gente se encontra daqui a pouquinho, depois dos intervalos. Boa noite, voltamos com o Papo das 6. Hoje o tema é câncer de colo de útero. Estou aqui com a doutora Raquel e a doutora Camille. A gente, no bloco anterior, estava falando sobre o HPV. Nós vamos voltar um pouquinho nesse tema, porque é um tema muito importante e faz parte de todo essa parte em relacionado ao câncer de colo mesmo, né? Então, sobre o HPV, como que a pessoa diagnostica que ela tem o HPV, né? Que já foi exposta ao HPV e tem esse vírus circulando no corpo. Como que é isso hoje em dia na medicina, né? Então, a gente tem um exame mais novo, que é o DNA, né? A captura híbrida. E aí, através da captura híbrida, a gente consegue ver os tipos de vírus que a paciente tem, né? A coleta é igual ao preventivo, porém, esse exame ele ainda não está disponível no SUS. Alguns planos de saúde cobrem, né? E particular. E aí você consegue identificar se você tem alguns vírus do HPV, tanto os vírus que causam verruga ou câncer de colo de útero, a gente consegue prever através desse exame. Interessante. Então, é feito do mesmo modo que o preventivo, né? No a coleta praticamente parecida. Certo, entendi.
E como que funciona para o tratamento dessas lesões do HPV que ainda não são câncer, né? Porque elas, como já foi falado, é uma evolução, né? Isso. Como que é o tratamento dos estágios iniciais antes de ser um câncer propriamente dito? Então, a gente divide em 2 blocos, né? As lesões de baixo grau e as lesões de alto grau. Essas lesões de baixo grau, a gente faz o acompanhamento, o segmento. Por quê? Na maioria das vezes, essas lesões, o próprio organismo ele combate através dos anticorpos. E quanto tempo que a gente tem para isso? 6 meses. As pacientes com lesões de baixo grau, a gente faz um segmento semestral. Vai depender do tipo de lesão. E com 6 meses, na maioria das vezes, essas lesões elas já são eliminadas pelo próprio organismo, né? Aí, então, nesse controle de 6 meses, você já vê que exatamente. bastou aquele segmento, né? E a gente faz, nas lesões de alto grau, a gente faz a colposcopia, né? E através dessa colposcopia, a gente vai ter um resultado se tiver uma biópsia. E se vier alguma lesão de alto grau, a gente tem um tratamento para poder fazer, que é a conização. Nada mais é do que a gente retirar um pedaço do colo do útero no formato de um cone mesmo. Quando a gente retira esse pedaço do colo do útero, a gente manda para o laboratório, onde a gente vai ter um resultado. Na maioria das vezes, a gente consegue curar essa paciente, mas também tem um segmento após esse tratamento, né, cirúrgico. É feito no centro cirúrgico, a paciente anestesiada e tudo. Esse tratamento da lesão de alto grau, né? E aí a gente vai fazer um acompanhamento dessa paciente também. De 6 em 6 meses, ela vai no consultório, a gente vai estar fazendo o preventivo, o Papa Nicolau e a colposcopia. Geralmente o segmento das lesões de alto grau é por 2 anos e na maioria das vezes a paciente ela fica curada. Ah, perfeito. Não precisa de nenhuma cirurgia grande nesses casos, nesses né? casos você ainda preserva o útero. Tudo. Nesses casos a gente ainda não tem o câncer e a gente consegue tratar a paciente. Perfeito. E, doutora Camila, bom, a gente falou bastante do HPV, mas existem outros fatores que aumentam o risco da mulher desenvolver o câncer de colo de útero. Você pode falar um pouquinho quais são esses fatores? O HPV realmente é o fator de risco mais importante, ele equivale a mais de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Né, os principais tipos, né, o carcinoma espinocelular e o adenocarcinoma são os que a gente mais ouve falar. Né, existem outros tipos que são mais raros, que normalmente não está relacionado com HPV. Então, né, esses 2 subtipos são realmente os mais relacionados. Né, outra causa de extrema importância é o tabagismo, que ele pode contribuir até em 50% dos casos de câncer de colo de útero. Entendi. Então, é um fator de risco importante. Então, esses 2, em conjunto, equivalem aí a uma grande porcentagem dos diagnósticos de câncer de colo de útero. E aí outros fatores de risco, né, como obesidade, início precoce da atividade sexual, porque você aumenta o tempo de exposição ao HPV, e as causas genéticas, que no caso para o câncer de colo de útero não é tão evidente assim, não existem tantos estudos relacionados a isso. Ele é uma causa mais de exposição mesmo, né? Hábitos de vida e exposição sexual. Sim, esses testes genéticos, né, estão mais relacionados aos cânceres de mama e de ovário, né? Isso. Então, e endométrio, às vezes. Mas o câncer de colo de útero são esses fatores que, basicamente, a gente já falou, né? O HPV e o tabagismo. Tabagismo, né? São os 2 mais importantes. Vamos lá. Agora a gente já falou tanto da prevenção quanto do diagnóstico do câncer de colo de útero. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais sobre o tratamento do câncer de colo de útero. Como que é feito hoje em dia, dependendo do estágio? Exatamente. Então, assim, a gente veio falar até agora, que a gente chegou até as lesões de alto grau. Né? Até esse momento, o oncologista ele não entra no circuito, digamos assim, fica sendo acompanhado pelo colega ginecologista, porque não entra nenhum tipo de tratamento sistêmico. A partir do momento que essa lesão ela se torna invasiva, que ela começa a invadir de forma mais importante as células ali da região do colo do útero, aí sim a gente entra com a oncoginecologia e a oncologia clínica. Primeira coisa, a gente precisa definir qual é o estágio da doença. Né? Como todos os tumores, o câncer de colo de útero também entra nesse estágio, que vai de 1 ao 4.
Estágios 1 e 2 são as doenças mais iniciais, com lesões pequenas, normalmente pacientes com oligosintomáticas ou que às vezes nem tem nenhum sintoma, achados ali de exames de preventivo. Né? E os estágios 3 é quando já tem uma doença grande, que já está invadindo órgãos locais como vagina, paramétrio, que são ali regiões, órgãos ali da região da pelve. E o estágio 4 é quando a doença ela já cria a metástase, a raiz, que todo mundo fala, que é quando a doença já está avançada para outros órgãos. Né, seja linfonodos, pulmão, que são às vezes os mais comuns fora da pelve. Sim. Tá? Então, a primeira coisa é determinar em que estágio essa doença está. Né? A gente pode lançar a mão de alguns exames. O principal é o exame ginecológico, que ele vai dizer para a gente localmente, ali na região vaginal, como esse tumor está localizado. Se ele está invadindo parede vaginal, se ele está invadindo os paramétrios, que são uns ligamentos que tem do lado do útero, a extensão, se esse tumor, o diâmetro desse tumor, que isso é um fator determinante para o tratamento, né? E outros exames de imagem, como raio-x de tórax em casos de lesões pequenas ou tomografia de tórax em doenças mais localmente avançadas. Sim. E ressonância de abdômen e pelve. Normalmente o raio-x e a tomografia é mais para avaliar metástases, né? Isso, e principalmente a avaliação de linfonodos, se essa doença tem linfonodos positivos ou não, que são os gânglios. Né? Então, essa avaliação inicial é crucial para a gente determinar o tratamento. Porque o tratamento ele existe um pilar. Certo. É cirúrgico, radioterapia, quimioterapia. São os principais tratamentos para uma doença curativa de câncer de colo de útero. Doenças iniciais, doenças de até 4 centímetros, que não invadem estruturas ao seu redor, eles podem ser tratados com cirurgia. E aí depois o tratamento hoje ele é muito individualizado e vai ficando cada vez mais individualizado. Então a gente tem que avaliar uma série de fatores. Então, por exemplo, uma paciente ela faz uma cirurgia. Tumores a partir de 5 milímetros já pode se considerar até expor a radioterapia após uma cirurgia. Quimioterapia vai entrar em que cenário? A paciente foi submetida a uma cirurgia, ela tinha um tumor menor do que 4 centímetros, um tumor localizado. Ela vai fazer quimioterapia quando você faz os exames de imagem, tem linfonodos positivos. Quando você, na peça cirúrgica, a princípio você fez a tomografia, fez a ressonância, não tinha gânglios positivos, mas na hora da cirurgia teve aquele achado do linfonodo. E aí você complementa a quimioterapia junto com a radioterapia. Então, porque a principal recidiva, ela é na região da pelve, não é em outro órgão. Né? O tumor de colo de útero, o principal local de recidiva dele é loco-regional, é no local. Por contiguidade, né? Exatamente, mesmo em pacientes operadas. Por isso, o segundo pilar mais importante nas pacientes com doença inicial é a radioterapia. Né? Porque ela é como se fosse uma máquina, o paciente ele é posicionado nessa máquina e vem feixes de radiação que qualquer célula tumoral que possa ter ficado ali no leito cirúrgico, ela possa ser, digamos, cauterizada, queimada pelos raios da radioterapia. Né? E aí, quando a gente é submetido à cirurgia, e mesmo assim, né, a questão das ínguas, ou o colega não conseguiu retirar o tumor por completo, aí sim a quimioterapia também entra como uma arma ali no tratamento, nesse pilar do tratamento da doença localizada. Né? E aí, a pessoa sendo submetida a esse tratamento, ela pode ter aí uma sobrevida em 5 anos até de 80%, em 5 anos. Em casos avançados. De recidiva. Então. Em casos iniciais. Casos iniciais, até 80%, se tratando em 5 anos, ela pode não ter recidiva. 80% não vai recidivar em 5 anos, se ela descobrir de uma forma inicial, né? Que está aí a grande importância de você descobrir cada vez mais cedo. Sem dúvida. Mas, infelizmente, a gente chega, né, ao nosso consultório, principalmente o consultório do ginecologista, doentes com uma doença mais avançada, com massas grandes, muito sintomáticas, sangramento importante, muita dor pélvica, provavelmente já está acometendo outros órgãos. Né? Às vezes, chega uma doença tão grande que está acometendo até a parte óssea da pelve. E aí, não é possível essa paciente ser submetida à cirurgia. Né? Então, essa paciente, ela é contraindicada a cirurgia para ela e ela parte com um tratamento combinado com quimioterapia e radioterapia. Esse tratamento também pode garantir cura para a doente, claro, numa porcentagem menor, isso gira em torno de 60%, 50%, 60%, mesmo essas pacientes não sendo operadas.
né? Então, ela faz a radioterapia com sessões diárias, quimioterapia com sessões semanais, e aí ela pode, mesmo em doenças um pouco mais avançadas, terem essa taxa de cura. Se torna bem menor, né, essa taxa, mas ela ainda pode ser alcançada, mesmo em doenças, digamos, localmente avançadas, né? Sim. O que eu ia perguntar, a quimioterapia só entra após? Ou existe uma quimioterapia antes de começar o tratamento? Para tentar reduzir tamanho? Estou extrapolando um pouquinho da mama, lógico. Para câncer de colo de útero, a partir do momento que doenças iniciais já tem indicação de cirurgia, é direto para cirurgia. Quando que vai entrar químio em pacientes que operaram? Na situação de que pegou o paramétrio, que é justamente esse ligamento que está do lado do útero, que ele fornece uma sustentação ao útero. Então, muitas vezes, é o primeiro local que o tumor invade. Isso é avaliado pela ginecologia, tá? Durante o exame ginecológico, ele consegue perceber se esse paramétrio está comprometido ou não. Às vezes é um comprometimento pequeno, e a paciente acaba indo para a cirurgia, e se já tiver esse comprometimento, ela vai para a quimioterapia. Então, são 3 situações pós-cirurgia que ela vai fazer químio. Os gânglios positivos, a presença de margem comprometida, ou seja, não conseguiu operar e retirar todo o tumor de forma com margens de segurança, ou quando acomete esse paramétrio. Né? Isso nas pacientes que foram operadas. E, geralmente, a cirurgia envolve o quê? Retira o útero? Como que... Então, a cirurgia do câncer, né? Esse tumor, ele tem que estar localizado no colo do útero. Se esse câncer ele já atingiu a parte óssea, paramétrio ali, a gente já encaminha direto para a oncologia, para o tratamento oncológico, né? E, basicamente, a cirurgia envolve a esterectomia, né? A retirada do útero ali, o corpo, o colo, e a gente faz o esvaziamento dos linfonodos, que são as ínguas, né? Para as pessoas entenderem, da parte pélvica e também da parte paraórtica ali, próxima à aorta mesmo. Então, faz todo esse esvaziamento, essa cirurgia, e aí é encaminhado para biópsia, né, para o histopatológico, e ele vai ser decisivo se a gente vai precisar ou não de um tratamento complementar. Perfeito. Então, nessa cirurgia não envolve retirada, por exemplo, dos ovários. É alguma coisa local? Isso, a gente consegue conservar lá os ovários. Consegue conservar. Bom, vocês querem complementar alguma coisa em relação ao tratamento? Acho que a gente explanou bastante, né? Tudo. Bom, a gente vai finalizar esse bloco aqui. Espero vocês para o próximo. Voltamos com o Bate-Papo das 6. Hoje o tema é sobre câncer de mama, prevenção, tratamento, diagnóstico. Estou aqui com a doutora Raquel e a doutora Camila. Como a gente já basicamente falou sobre tudo importante, né, relacionado ao câncer de colo, a gente vai reforçar alguns conhecimentos que é interessante estar fixado na mente quando se fala sobre câncer de colo. Bom, o principal, sem dúvida nenhuma, é que existe uma prevenção, que basicamente hoje em dia é feita com a vacina do HPV e com a camisinha, né? Vocês podem, de novo, reforçar até para as mães que estão vendo, porque a faixa que a gente está querendo que tome essa doença é a faixa que, na verdade, as mães têm que levar. Então, como que vocês lidam com isso? Até no consultório mesmo, para orientação, né? Sim, a gente ainda tem um tabu muito grande aí, por causa da idade, né? Sim. Tem muitos pais ainda que têm um certo preconceito de estar vacinando os filhos, né? Tanto o menino como a menina, a partir dos 9 anos, e estar estimulando iniciar a atividade sexual precocemente. Fica com esse medo. Mas eu falo para os pais não terem esse medo, né? Porque tudo é conversado, é o diálogo ali dentro de casa entre os pais e os filhos, né? Tem que haver esse diálogo e não deixar de vacinar para evitar, né, essa atividade sexual, porque hoje em dia
os adolescentes, a cada dia, eles estão começando mais cedo, independente de vacinar ou não, né? Então, tudo é orientação. É sentar, conversar, falar sobre a vacina. A vacina, ela está disponível entre 9 a 14 anos, né? Então, vacinar seus filhos, menino e menina, e conversar sobre o uso do preservativo também, né? Então, você tendo um diálogo ali, aberto com os filhos, torna tudo mais fácil. É lógico que você tem que conversar sobre a relação sexual, né? Sim. E a gente sabe que os casos hoje de câncer, eles estão acontecendo mais precocemente. Meninas de 25, 26, 27 anos tendo câncer de colo de útero. Por que isso está acontecendo? Porque começa a atividade sexual muito jovem, né? Tem múltiplos parceiros e isso acaba acarretando essas lesões, e aí as pacientes elas não fazem o preventivo, né? Às vezes não tem uma certa orientação da família. Né? Até porque ele é recomendado a partir dos 25, então até isso é uma coisa para se rever, para discutir com a ginecologista e expor a sua realidade. E o ideal é que você leve a sua filha, né, no ginecologista o mais precocemente possível para conversar. O paciente começou a menstruar, né? Leva para ter aquela conversa, aquela primeira conversa, né? Se os pais às vezes são inibidos de conversar, não tem uma certa dificuldade, nada melhor do que um profissional da saúde para começar a ter essa conversa com o filho. Perfeita, né? Colocação. E mais uma vez sobre o preventivo, né? Que é um método de rastreamento fácil, feito em consultório, né? Que tem que ter essa periodicidade. A gente, de novo, a doutora Raquel falou, anual, tendo 2 resultados negativos anuais, né, consecutivos, você passa a fazer a cada 3 anos, né? Mas pode fazer todo ano também. Com certeza, com certeza. Porque é uma parte importante nessa detecção precoce das doenças de baixo grau, né? Tanto quanto do câncer. Bom, doutora Camila, tem mais alguma coisa que você queira falar da parte da oncologia, né, da sua especialidade? O que você vê no dia a dia mesmo? O câncer de colo de útero, ele é praticamente um problema de saúde pública. Sim. Porque é um câncer prevenível. Né? Exato, hoje a gente né? vê estimativa do INCA de que é o terceiro câncer mais incidente em mulheres de um câncer prevenível, é algo que tem que ser atuado na base, tem que ser atuado a prevenção. Né? E é para ontem, tem que ser feito isso, orientações diárias e conscientização das mulheres que elas precisam se prevenir. Né? É muito importante elas estarem fazendo acompanhamento com o ginecologista, estarem fazendo seus exames. Existem tantos outros cânceres que não podem ser preveníveis, não tem exames de rastreio. Eu vou fazer tal exame para prevenir tal câncer. Infelizmente, a grande maioria dos cânceres não tem essa possibilidade, não tem essa prevenção. Então, assim, ainda bem que por câncer de colo de útero a gente tem essa possibilidade, a gente tem esse rastreio, esse diagnóstico inicial. Então, é algo que precisa ser frisado nas cabeças das mulheres que precisam fazer esse acompanhamento. E que essa incidência, ela vá lá para baixo. Porque o câncer mais incidente tem que ser aquele que você não consegue prevenir. Né? Porque ele vai ser achado em algum momento da sua vida. Se você consegue prevenir, ele tem que ser lá embaixo, não um dos mais comuns. Né? E infelizmente está relacionado com a questão socioeconômica. Quando você vai dividir o Brasil por regiões, as regiões norte e nordeste são as regiões que, infelizmente, a incidência do câncer de colo de útero são ainda maiores. Muitas vezes, a dificuldade do acesso à saúde básica. Às vezes as pessoas não conseguem ir num posto de saúde para agendar uma consulta. Né? E, infelizmente, a incidência do câncer acaba aumentando nessas regiões. Né? Então, se você tem acesso também, escolaridade, acesso à informação, né? Fora o acesso aos métodos, o acesso à informação. Isso que a gente está discutindo aqui, às vezes não chega a uma população de baixa renda ou com uma baixa escolaridade, né? Então, isso realmente muda a epidemiologia de um câncer de uma região. Se fizer campanhas de prevenção, campanhas informativas, pode mudar uma realidade, né? Sim. Doutora Raquel, quer complementar com alguma coisa? Acho que a gente
Falou bastante, né, dessa questão de estar fazendo seus exames anualmente, procurando o profissional de saúde, o posto de saúde, quando não possível, ir até o ginecologista. A gente sabe que os postos de saúde, eles estão disponíveis aí, que a gente tem as enfermeiras que fazem a coleta, né? que fazem a coleta do Papa Nicolau. Então, não tem por que a gente não se prevenir. Tem como procurar, tem como vacinar, tem os preservativos disponíveis na rede do SUS, né? E que as pacientes procurem, né? Bom, perfeito. Só para finalizar, o câncer de colo de útero, isso que a gente discutiu, ele é um câncer prevenível, ele é um câncer rastreável e ele é um câncer que tem cura. Então, tendo qualquer sintoma, sangramento, procure o ginecologista, não deixe também de fazer seu preventivo. Foi como a doutora Camila falou, esse câncer não era para estar em um dos mais incidentes do Brasil, né? Ele tem prevenção, tem rastreamento e tem tratamento. Então, vamos tentar mudar essa realidade aí. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. Eu acho que foi uma ótima discussão. Até o próximo bate-papo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.